Boa noite aos alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem. Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, falaremos nessa aula sobre as palavras parônimas e homônimas. Talvez você não recorde aí dessa nomenclatura, desses nomes, mas certamente você percebe que existem palavras na nossa língua que são bem parecidas na hora de escrever ou mesmo de pronunciar, mas que apresentam significados diferentes. Então, quando falamos aí em palavras desse tipo, estamos aí no campo das parônimas e homônimas. Estou deixando um vídeo lá na plataforma, é importante que você assista, porque o professor ele explica lá com maiores detalhes essa classificação de parônimas e homônimas e também as subdivisões que nós vamos ver aqui rapidamente, tá certo? Eu retomo o que o professor fala lá, faço um resumo e ao final explico a atividade que vocês responderão. Então, tudo começa a partir dos sinônimos e antônimos, que você vê lá desde o primário, Então, sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado. Eu prefiro aí o aproximado, porque depois nós vamos ver que não existe sinonímia perfeita. Então, palavras que se aproximam, que têm significados semelhantes, como é o caso de gritar e bradar ou clamar. Então, estas palavras estão dentro do mesmo campo semântico, E se aproximam, são semelhantes, são consideradas palavras sinônimas. E os antônimos são aquelas palavras de significação oposta, o contrário, Então nós temos aí ordem, anarquia ou bagunça, é um sinônimo. Soberba, humildade. A antonímia pode originar-se de um prefixo de sentido oposto ou negativo. Então veja o exemplo aí de bem dizer e mal dizer. Ele pega o radical aí dizer e acrescenta um prefixo a essas palavras. Então você tem aí na primeira palavra bem dizer um prefixo que está dando um sentido positivo à palavra. E mal dizer, o prefixo aí acrescenta um significado pejorativo à palavra. Isso acontece também aí com os outros exemplos, simpático, antipático, comunista, anticomunista e os outros. Homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. E aí elas estão classificadas, nós vamos ver essa classificação, em homógrafas heterofônicas. Sempre que fala em fônicas, você lembra dos sons, dos fonemas, dos fones. Então, exemplos aí de heterofônicas, nós temos gosto e gosto. Há uma pequena diferença aí na pronúncia e os significados são diferentes. Então nós temos aí o gosto como substantivo e o gosto como o verbo conjugado aí na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Então vejam um exemplo. Eu gosto de sorvete. Segundo exemplo, eu tenho um gosto diferenciado. Então percebam a diferença entre gosto e gosto. Um como substantivo e o outro como verbo. Depois nós temos aí as heterográficas ou homófonas, que aí se pronunciam do mesmo jeito, mas se escrevem de forma diferente. Então nós temos aí sessão com C e sessão com dois S, um sendo sessão no sentido de ceder, Vem do verbo ceder, de permitir a sessão, e o outro sessão aí com S no sentido de ser um local, um compartimento, a sessão eleitoral, por exemplo. Nós temos cela com C e cela com S, que vocês devem lembrar a diferença, O cela com C é a prisão, basicamente, se refere ao compartimento da prisão, E a cela com S se refere ao assento para cavalgar, não é isso? Então nós temos aí homógrafos, as palavras homógrafas são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Aí você tem aí rego e rego, providência e providência, com fechado, providência e providência, colher e colher, jogo e jogo,
apoio e apoio, denúncia e denuncia. Então vejam aí que o que diferencia é somente a sílaba tônica, né? A posição da sílaba tônica, que em alguns casos aí é identificado através do acento gráfico, mas tem sentidos diferentes. Esse assunto ele é muito cobrado em provas de concurso público. Então o candidato ele precisa diferenciar os significados, né? E a escrita também. Muitas vezes pedem a escrita dessas palavras. Homófonos são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Então você tem aí, ó, acender e ascender. Pequena diferença na escrita, na grafia, mas a diferença maior aí é no significado. Então acender é atear fogo, acender o fogo. E ascender é subir, né? Fulano ascendeu na carreira, então ele subiu, foi promovido. Ele continua aí com os exemplos de cela com C, cela com S, consertar com C e consertar com S. Muita gente erra isso daí, tá certo? Conserto no sentido de reparar é com S. Censo com C e o censo com S. Nós temos aí passo com C e passo com 2 S no sentido de andar. Homógrafos e homófonos simultaneamente são palavras iguais na escrita e na pronúncia. Então você tem aí caminho como substantivo e caminho como verbo. Então eu caminho todos os dias, aí é um verbo. E se eu digo assim, eu caminho por aquele caminho todos os dias? Então eu tenho aqui a palavra caminho sendo utilizada tanto como um substantivo quanto como um verbo. Ela é homógrafa e homófona ao mesmo tempo, simultaneamente. Nós temos aqui uma tirinha, deixa eu ampliar aqui para explicar. E aí o garoto chega no balcão aí do português, né? Que vende doces, salgados, coisas gostosas. E aí ele vê o sonho. O sonho é um pãozinho recheado, né? E aí ele diz, seu Manuel, que sorte a sua, o senhor com tantos sonhos e eu com apenas um que sonhei ontem. Aí o seu Manuel se comove e dá o sonho ao menino. E aí ele diz, e tem gente que acredita que não podemos viver só de sonhos. Uma brincadeira aí entre o sonho, aquele que você tem dormindo, e o sonho que você come na padaria. Aqui nós temos também agora uma charge que diz aí, calma, já vai acabar. Como paciente, seja paciente. Então aí ele utiliza o significado de paciente com sentidos diferentes, né? Paciente, aquele que espera o médico, né? A ação do médico, e o paciente no sentido de esperar, né? De ser paciente, de não se avexar. E as parônimas são palavras diferentes no sentido, mas com muita semelhança na escrita e na pronúncia. As parônimas sempre têm alguma diferença, tá certo? Tanto na escrita ou na pronúncia vai ter sempre alguma coisa que vai diferenciar essas palavras. Então eu tenho aí infligir e infringir, retificar e ratificar, vultoso e vultuoso. Então essas palavras elas são diferentes, têm significados diferentes, que você pode aí até conferir, tá certo? Acho que o professor ele fala em algumas delas no vídeo também. Então veja uma tabela com alguns homônimos e parônimos. Então você tem aí homônimos, afim e afim, mesma pronúncia, tá vendo? Mais significados diferentes. Parônimos, acidente e incidente, descrição e discrição, mandado e mandato, soar e suar. E no caso dos homônimos, caçar com C cedilha, caçar com 2 S's. Então vejam aí que, apesar de semelhantes, parecidas, têm significados diferentes. Hipônimos são palavras que se relacionam pelo sentido dentro de um conjunto, ligando-se por afinidade ou por um ser parte do outro. Por exemplo, banana ou laranja é hipônimo de fruta, estão dentro desse campo semântico aí. Azul ou preto é hipônimo de cor. Alface ou couve é hipônimo de verdura.
Hiperônimo é quando os hipônimos de um conjunto são todos incluídos em termos de sentido que os abrange. Por exemplo, legume é hiperônimo de batata. Fruta é hiperônimo de abacaxi. Doença é hiperônimo de catapora. Pois bem, então agora a atividade que vocês farão, a primeira questão. O texto abaixo tem destacado o emprego de sinônimos ou antônimos. Explique a sua resposta. Então você vai ler aí alguns versos, é um poema, tá certo? Do Gregório de Matos, conhecido também como Boca do Inferno, né? E na literatura, e você vai identificar se o que predomina aqui, o que está sendo destacado é o emprego de sinônimos, palavras de sentido igual ou aproximado, né? Ou se o que predomina são palavras contrárias, os antônimos. Essa é a primeira questão. Você pode até grifar aí, eu acho que são sinônimos. Então você vai grifar quais são os sinônimos que você encontrou aí. São 2 estrofes. Segunda questão, bem simples. Faça a correspondência entre as colunas e classifique cada palavra em hiperônimo ou hipônimo. Aí você vai ligar aí a coluna da esquerda à coluna da direita. Terceira questão. Onde está o erro em cada placa? Como deveriam ser escritas as palavras? A primeira placa aí diz o seguinte: exploração sexual e tráfego de crianças e adolescentes são crimes. Denuncie já. Tem uma palavra aí que está destoando, ela foi empregada de modo errado, mas é uma palavra que traz um problema pequeno. Você tem que identificar aí qual é essa palavra, tá certo? Foi empregada incorretamente. E aí você faz a correção. E a segunda placa, o Recife pediu. A prefeitura está cumprindo. Qual é aí a palavra que foi utilizada inadequadamente? Essas palavras são chamadas de quê? São hiperônimos, são homônimos. Como é que chamamos essas palavras? Quarta e última questão. Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses. Letra A. O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o cheque no adversário. Esse cheque aí do xadrez, ele é o cheque com CH ou é o cheque com X? Isso você vai observar e vai tentar fazer na letra B, C e D também, tá certo? Escolher entre uma das palavras que aparecem aí entre parênteses, tá certo? Identificando os sentidos, claro, né? Se é parônima ou homônima. É isso, pessoal, que vocês vão responder. Espero que consigam. Qualquer dúvida podem mandar no privado, tá certo? Assistam a aula lá com o professor. Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.